Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a Pro vai dar continuidade nas nossas lendas do folclore brasileiro. Nós conhecemos alguns personagens do nosso folclore. Hoje nós vamos conhecer a história de um escritor muito famoso. Não sei se vocês conhecem, mas o papai, a mamãe, o responsável de vocês já ouviram falar. Ele é um autor muito conhecido. Ele é o José Bento Renato Monteiro Lobato. Ele nasceu no dia 18 de abril de 1882. Ele é o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque no sítio tem alguns personagens que são os personagens do folclore brasileiro. Esse daqui é o Monteiro Lobato. Tá bom, crianças? Esse daqui, ó, é o Monteiro Lobato. Ele tá bem aqui atrás, bem bonitinho. Ele é o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o Monteiro Lobato, como ele é conhecido como Monteiro Lobato, ele foi criado em um sítio muito grande, pelo seu avô, porque os seus pais faleceram. E ele foi criado com o avô dele. E nesse sítio do avô dele, tinha um quarto muito grandão, assim, era uma biblioteca cheia de livro, tinha muito livro, e ele gostava muito de ler. Ele lia muito, ele lia todo dia ele lia, ele gostava muito de estudar. Vocês sabiam, crianças, que quando a gente lê, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende? Os livros são muito bons para ensinar pra gente muitas coisas que a gente não sabe. Então, ele lia e ficava muito inteligente. Ele era muito inteligente. Certo dia, ele foi morar com uma avó dele. O nome dela é Dona Benta. Olha ela aqui. Dona Benta. A Dona Benta, ela é uma senhorinha muito boazinha. Ela gosta de costurar e ela é muito inteligente também. Ela gosta de costurar, ela gosta de limpar, ela gosta de inventar um monte de coisa, ela gosta de cuidar dos animais, ela gosta de criança. E a Dona Benta, ela é a dona do sítio. Era o sítio da Dona Benta, que era vó do Monteiro Lobato. Certo dia, quando o Monteiro Lobato foi morar lá com ela, ele se sentia muito sozinho. Sabe por quê? Porque a Dona Benta, ela tinha mais dois netinhos. Uma chamava Lúcia e o outro menininho chamava Pedro, que eu vou contar a história deles para vocês depois, tá bom? E Monteiro Lobato, como ele lia muito, ele era muito inteligente, ele conhecia muito. O que ele fez? Ele ficava no sítio da avó dele e ficava imaginando muita coisa. Por quê? Porque ele lia muito livros de adultos. E ele não gostava muito só de ler livros de adultos. Ele falava, tenho que aprender, eu tenho que descobrir algum livro que dê para criança também. E quando ele ficava lá na fazenda, lá no sítio, sem fazer nada, ele ficava só imaginando o que ele poderia fazer, o que ele poderia estar fazendo. Então surgia uma criatividade atrás da outra, e soltava imaginação, criava um monte de personagens. E lá no sítio também, crianças, tinha uma senhorinha, olha que bonitinha essa tiazinha aqui, ó. O nome dela é Dona Anastácia. A Dona Anastácia é a cozinheira do sítio. Ela fazia muitos quitutes gostosos,
muita comida, muito bolo, bolinho de chuva. Quando as crianças estavam de férias, que ia para lá, nossa, como as crianças comiam muito doce, tudo que ela fazia, e era tudo gostoso. O nome dela é Dona Anastácia, tá bom? Ela é cozinheira do sítio. E Monteiro Lobato, ele começou a imaginar, criar personagens, criava muitos personagens, muitos. Foi então que ele começou a dar nomes aos personagens. Ele juntou alguns personagens do folclore, ele juntou... Então, Monteiro Lobato começou a juntar os personagens do folclore, que é já conhecido, mas que não era muito conhecido assim. Algumas pessoas contavam, só que daquela maneira, bem escondido, não muito claro para a gente saber. Então, foi aí que Monteiro Lobato começou a escrever histórias, e ele foi o primeiro escritor brasileiro a escrever histórias infantis. Tá bom, crianças? Vocês gostaram da história de Monteiro Lobato? É só um pedacinho. Durante a nossa semana, nos próximos vídeos, eu vou estar mostrando um pouquinho mais os trabalhos de Monteiro Lobato. Tá bom? Beijos, até a próxima. Tchau!